Tchau. Presidente. Presidente. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Oi, Natália, você me escuta? Então tá bom, já posso começar aqui. Ele entendeu, né, gente? Eu perguntei, ele porque entendeu. o presidente Lula está acompanhando neste momento o presidente da Indonésia até a porta do Ministério das Relações Exteriores do Palácio do Itamaraty. É um protocolo diplomático para visitas de Estado. Aqui acompanhado da primeira-dama Janja, também do seu secretário de imprensa, Laércio Fonte. Bem que já dizia a minha vozinha, se não tem o que falar, minhoca lá. Foi feito hoje, né? Foi feita uma pergunta pro presidente, né? O Lula, sobre as tarifas, né? Que o Donald Trump ameaça o Brasil, né? Para poder dar uma dificultada, né? No nosso Brasil, né? E a dona Janja, a Rosângela da Silva Lula, Rosângela da Lula Silva, ela pega e acaba chamando, não sei se foi sem querer ou intencionalmente, né? Ela dá uma desculpinha depois, mas acaba chamando os repórteres, né? Ou pra quem tiver, né? Pra quem ouviu ali, né? De vira-latas, né? Ai, meus vira-latas, né? Aqui na Metrópolis aqui fala um pouco aqui, ó, sobre esse caso, né? Vira-latas Janja insultou jornalistas e Gadelha. Depois dos comerciais. Nescafé, faça seu mundo. E aí, Igor? Olha, essa declaração, esse termo usado aí pela primeira-dama Janja causou um rebuliço ali no Palácio do Planalto. Logo que a Maria Eduarda trouxe esse vídeo aqui, eu comecei a procurar ali os ministros do Palácio do Planalto, e o ministro Sidônio Palmeira estava numa reunião, precisou ali sair às pressas para falar com a primeira-dama e tentar entender o que tinha acontecido, porque de início a gente achou que ela estava se referindo ou aos próprios jornalistas, o que seria uma ofensa aos jornalistas, ou aos americanos, o que poderia desencadear uma crise diplomática. E aí o ministro Sidônio Palmeira, que é o chefe da Secretaria de Comunicação Social, me ligou, disse que tinha conversado com a Janja e que ela estava se referindo, na verdade, era uma crítica aos bolsonaristas, né, que estão ali ofendendo Você vê que eles têm uma classe tão baixa, né, cara, que uma primeira-dama usa um termo desse, né, de vira-latas, né, cara. Você vê que o especialista acaba falando aí que, pô, tanto pra... Independente se fosse pros jornalistas brasileiros ou pros americanos, né. De qualquer jeito ia repercutir mal, né, meu. Tanto se fosse pra cá, pra nação, ou como pra uma nação que a gente, né, estamos tentando se... O Brasil não tem guerra, não tem briga com ninguém, né, meu. Agora você vê, quando coloca uma pessoa despreparada, totalmente despreparada lá em cima no poder, cara, a gente fica Deus dará, né, meu? ferindo a soberania brasileira. Embora, vale destacar, isso parece mais uma desculpa, porque a pergunta feita pelos jornalistas, ela em nenhum momento se referiu a Jair Bolsonaro ou aos bolsonaristas. Os jornalistas perguntaram ao presidente Lula sobre as promessas feitas por Donald Trump de aplicar tarifas extras aos produtos brasileiros, né? Então não tinha nada a ver com bolsonaristas. E ela fez aquela reação ali, pareceu ali como quando a gente, né, quer reagir, mas não reagiu sem poder, né, ali publicamente, né? Como um ato falho, era isso que eu estava querendo dizer. E aí ela precisou encontrar uma explicação e colocou ali como uma crítica aos bolsonaristas, né, parecia que podia ser aos jornalistas ou até aos Estados Unidos, né? A Janja, lembrando que ela já mandou, né, um fuck you Elon Musk ali durante os eventos do G20 no Rio de Janeiro, em dezembro do ano passado, causou, né, uma crise, porque o Elon Musk tinha apoiado a eleição do Donald Trump, estava muito próximo ao Donald Trump, houve resposta. Então essa saia justa aí da Janja, ela arranjou
um bode expiatório, que foram os bolsonaristas, para culpar, né, pela fala dela, mas dá para ver ali que ela própria cometeu um ato falho e ela percebe e sai um pouco de cena. Os repórteres estavam ali filmando, na verdade, não era ela, o foco era a despedida do presidente. É mesmo, você não vê no vídeo aí que ela realmente ela fala. Pô, parece mais uma maloqueira, né, meu? Fala de qualquer jeito, do jeito que quiser falar, ignorante. E depois fica com vergonha do que falou. Tenta se retirar ali com cara de. Ela que tá parecendo mais uma vira-lata mesmo, né? Mas que vergonha, né, meu? Primeira dama, hein, cara? Estamos bem mesmo, hein? Lula em relação ao presidente da Indonésia, mas ela acabou roubando a cena, como já roubou em outros eventos, né? Recentemente lá na China, num jantar, ela também roubou a cena ao fazer críticas. Tá se achando uma popstar. Mas isso, né, foi encarado ali no Palácio do Planalto. Não sabe nem o cargo que tem, né, meu? Hoje, né, o presidente estava numa pauta considerada relativamente, né, sem grandes polêmicas, que era recebendo o presidente da Indonésia. Eles tinham acabado de almoçar ali no Palácio do Itamaraty, e o presidente Lula foi perguntado, mas quem acabou respondendo e roubando a cena foi a primeira-dama Janja. Poucas pessoas têm o talento de falar no improviso e de falar ali na hora, responder, principalmente aos questionamentos dos jornalistas. Os jornalistas estão ali para isso. Mas a pergunta era ao presidente Lula, não era a primeira-dama Janja, embora já outras vezes ela também já respondeu, mas acabou roubando a cena, e a notícia acabou sendo essa, né, de que ela teria, que ela usou esse termo vira-latas, e todo mundo ficou sem entender, e ela precisou vir a público para explicar. Quando você precisa vir a público para explicar uma fala, é porque a fala não foi... Pessoa meio inconveniente, esse tipo de gente, né, meu? Que não teve nem né, não foi nem direcionada a ela. Ela tá se achando que a presidenta foi nem direcionada a ela a pergunta, se você ver. Foi direcionada pro tonto do marido dela. Aí acontece o quê? A bicha tá achando que ele não tem um cargo, né, tão importante, acho que quer falar assim desse jeito que quiser. Tá achando que o quê? Não tem algo político por trás, não, meu? Uma responsabilidade, né? Dela. Boa, né? Vamos ver aqui, ó. O que o pessoal tá achando aqui nos comentários. O @Daniel Oliveira é uma desqualificada. É isso mesmo. Ele resumiu bem aqui, é desqualificada. A pessoa que não tá qualificada para estar naquela posição, naquela postura de primeira dama ali, né, meu? Pra estar lá no Planalto do Poder. @Fernanda. Ela chamou sim os jornalistas, Ela deu um miguezinho, falou que não, que foi tal de bolsonarista, pra dizer que tem um lado que defende um lado de bandeira, né? Esquerdista, direita, né, meu? Mas na verdade ela falou pra quem tava ali, rapaz. Estamos de olho. Acho que a gente não é besta, não. O @Manuel Rodrigues. Essa é a primeira dama dos eleitores do Lula. @Paixão 347. Ai, cadê meus vira-latas? Parabéns a todos os vira-latas por essas cenas grotescas. Se a imagem dele já não tão bem, né? Porque tudo isso que tá repercutindo aí fora aí, ó. Tanto o Trump querendo fazer esses tarifaços aí, 50% para poder... Parece que tá querendo para quebrar o Brasil, meu país mesmo, né? O Lula inventando esse negócio de BRICS, que não quer usar dólar e tá achando que tem peito para querer peitar esses caras, meu. Aí uma mulher aí, ó, boca aberta, né? Pra querer derrubar de vez mesmo esse partido aí. E o @aqui, ó, Breno. Acho que ela estava se referindo a Daniela Lima e a Miriam Leitão. Eu nem sei quem é. A voz do além aqui falou que era jornalista. @Karina Vitor.
foram esculachados e ainda passam pano. Realmente parece que... É que também quando a gente tá numa posição ali, o pessoal acha que quis ser respeitador com ela, né? Tanto com o idoso do Lula, né, meu? Você vê que às vezes os repórteres, muitas vezes, eles engolem muita coisa assim, porque a gente às vezes está ali, né? Eles estavam para poder saber de outro, fazer outro tipo de matéria, não fazer aquela... Acho que eles nem esperavam, né? Às vezes nem esperavam a atitude dela, essa fala dela, né? E eles não queriam também especular, sair daquele foco ali, né? De saber como vai ficar com essas tarifas tão altas agora, né? O arroba Rubissar Silva, ela chamou o jornalista assim. E o arroba Valdo Pereira só dá vexame. É isso aí. Arroba Ponta Negra, 50% de taxa para o Brasil. KKKKK. Mas é isso aí. A gente tá vendo um colapso total aí com o país, né? Você tá vendo um país tão poderoso como os Estados Unidos, né, meu? Não podia ser como aliados, né? Muitas coisas a gente tem que ter, né, meu? Um banho-maria, saber ter o jeito brasileiro, né, meu? Jogo de cintura, né? E é o que tá faltando para esse novo, para essa nova, né? Novo não, né? Que esse partido já é antigo aqui, já tá no muito tempo já, né, meu? De linha de frente com o nosso país, né, meu? Governando, né? Tanto como na presidência, como governadores, né? Senadores, deputados, né, meu? Mas não pode. A gente... Vamos ficar sempre de olho aí, né, meu? E mais episódios desse capítulo aí, ó. Eu vou ficar de olho. Valeu, abraço.